Dependente. Música e conhecimento.
Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e tocamos aí a sensacional Unfinished Sympathy do Massive Attack, pedido do escritor, professor Fábio Fernandes lá de São Paulo. E mais uma vez aqui nos aventuramos pelo fabuloso mundo da ficção científica, mais especificamente da literatura de ficção científica, né? E Fábio é um cara que saca muito aí, né, do tema, né? E vamos tocar outros sons também durante o programa que ele mesmo pediu. E vamos começar com o Fábio se apresentando. Olá, AD, olá, ouvintes. Meu nome é Fábio Fernandes. Eu sou, não necessariamente nessa ordem, jornalista, tradutor e escritor. Eu sou atualmente professor do curso de Jogos Digitais da PUC São Paulo. Como jornalista, eu trabalhei na área da cultura em vários jornais do Rio e São Paulo, como o Tribuna da Imprensa, o Globo, Valor Econômico. Comecei no Pasquim, ainda como estagiário, lá tempos e tempos atrás, para meus 19 anos de idade. Como tradutor, eu tive a felicidade de ser o responsável pelas traduções de alguns dos livros mais bacanas de ficção científica dos últimos tempos, né? Como Laranja Mecânica, Neuromancer, Snow Crash, agora mesmo, recentemente, Justiça Ancilar, da autora Ann Leckie. E, como escritor, eu tenho vários contos publicados em antologias no Brasil e no exterior, um romance, Os Dias da Peste, e, em breve, um outro romance aí chamado Back in the USSR. Uma perguntinha básica, mas que sempre é bom rever, né? O que é ficção científica? Olha, vou te dizer uma coisa, essa perguntinha é cabulosa, hein? O que é ficção científica? Eu estava falando isso outro dia mesmo para uma turma, né? Porque além do que eu te falei, do que eu faço e tal, eu estou atualmente ministrando várias oficinas literárias, né? E também um curso de ficção fantástica no campo político, onde eu tento explicar para as pessoas que a ficção científica é muito mais do que aquilo que a gente vê nos filmes. Eu falo basicamente da ficção literária, tá? A ficção científica norte-americana, quando ela vai para o cinema, já tem vários estudos mostrando que ela já está indo para o cinema de 30 a 50 anos atrasada em relação à literatura. Tem muita coisa boa que está sendo feita agora que as pessoas geralmente não fazem ideia, inclusive no campo político, na discussão de política. E aí eu tenho muitas coisas para falar para os alunos sobre isso. Então, quando eu falo da ficção científica, eu costumo sempre dizer atualmente que a gente tem que fazer a seguinte pergunta: o que é ficção científica no plural, né? Ficção científica é ficções científicas. Uma definição só hoje em dia não dá conta disso tudo. Eu explico. Já tem um tempo que a ficção científica ela é considerada um megagênero. O que quer dizer isso? Um gênero literário que é um guarda-chuva, né? Embaixo desse gênero tem outros tantos. A gente já está acostumado, inclusive no Brasil, a falar de cyberpunk, de steampunk, de space opera, de weird fiction. Todos esses subgêneros, eles estão atrelados à categoria maior chamada ficção científica. Por isso que, às vezes, as pessoas estranham, tem muitas discussões sobre o que é, né? Star Wars é ficção científica ou é fantasia? Porque tem princesa, né? Porque tem espada, tem cavaleiro, que são Jedi, mas é um modo narrativo de ficção científica. Mas é uma história espacial, de guerra, né? E com aventura, com romance, com várias coisas que também podem fazer com que ela se encaixe em outras modalidades. Por isso, por exemplo, você pega The Handmaid's Tale, né? A série, tanto o livro, o conto da Aya, da Margaret Atwood, ele é tão ficção científica quanto Star Wars. Apenas são dois subgêneros diferentes. Tem um pesquisador inglês, o Paul Kincaid, que ele diz o seguinte: a ficção científica é uma teia de relacionamentos, é uma teia de referências também. Porque, na verdade, você não consegue mesmo fixar num ponto só. Então, a imagem de uma teia é mais ou menos como a imagem da web, né? Não tem centro. Existem vários pontos de vista. Então, hoje, academicamente, nos Estados Unidos e na Inglaterra, você tem dezenas, literalmente, de livros de teoria crítica só tentando dar conta de alguns segmentos da ficção científica. No Brasil, a gente já temos alguns trabalhos. Eu tenho um livro publicado em 2006 sobre a obra do William Gibson e a cibercultura, onde eu tento também definir um pedaço da ficção científica.
Eu acho que a gente fica muito seguro se a gente partir de um pressuposto talvez mais simples, que é a definição que divide a ficção científica da fantasia. A fantasia é tudo aquilo dentro do território do fantástico que é explicável pela magia. E a ficção científica é tudo aquilo que é explicável pela ciência, mesmo que seja pseudociência. Você pega, por exemplo, um Stargate ou uma nave espacial que vai além da velocidade da luz, coisas que não existem, porque a física nos diz hoje que isso não é possível. Só que a ficção científica, ela diz, puxa, mas e se fosse possível? E se de repente a gente descobrisse alguma coisa, um dispositivo alienígena ou uma nova substância que pudesse fazer com que essas invenções funcionassem? Então a gente parte sempre do pressuposto científico. Bem, isso é uma coisa assim particular minha, né? Mas eu acho que outras pessoas também já tiveram essa impressão, né? Que é o seguinte, quando você toma contato com a literatura de ficção científica, pelo menos eu, né, sinto, né, e continuo a sentir digamos assim, um sentimento espiritual, uma sensação até meio difícil assim de explicar, né, que leva a pensamentos existenciais a respeito da humanidade no cosmos e de nós mesmos, né, como indivíduos que somos pertencentes aí a algo muitíssimo maior, né, do que esse nosso pequeno eu. Qual a sua observação a respeito disso, professor Fábio Fernandes? Eu acho que a ficção científica, ela tenta realmente ir além em todos os sentidos, inclusive no espiritual. Ela tenta buscar uma transcendência que a gente só tem paralelo na questão das religiões. Muitos grandes escritores de ficção científica se consideravam ateus. Arthur C. Clarke era um deles. No entanto, o próprio Arthur Clarke, nas suas histórias, ele deixava claro que ele buscava uma transcendência. 2001, Odisseia no Espaço, por exemplo. O que é aquele final do filme e do livro também, embora haja uma pequena diferença do livro? O que é a questão da criança estrela? Do David Bowman sofrer uma aceleração do envelhecimento para de repente dar a volta, né, e virar uma espécie de feto, mas com poderes, né, que em 2010 nós vamos descobrir que essa criança estrela é uma entidade pós-humana. O Encontro com Rama também, né, a série Encontro com Rama do Clarke, o primeiro livro ele só deixa perguntas sem resposta. Depois ele vai escrever uma série de livros com o Gentry Lee, que é um astrofísico lá da NASA, e essa série de livros é mais fraca, mas mesmo assim ele busca uma explicação para algo transcendente. Então eu acho que é muito interessante quando a gente... Eu não sou ateu, tá? Então deixa claro, eu sou budista, praticante do budismo Theravada, que é a linha que vem direto da Índia e que está hoje no Sudeste Asiático, com sede na Tailândia, mas eu, ao mesmo tempo, também não tenho uma opinião muito fechada sobre a questão de Deus. Se Deus é uma entidade só, se Deus é um todo, se Deus poderia ser uma definição de tudo que engloba a questão do samsara e o que vem depois do samsara, que aí a gente falaria no budismo, né? Mas eu gosto muito de uma coisa, AD, que a gente tem na ficção científica, que é o sense of wonder, né? Que os americanos falam, a gente poderia traduzir como sentido do maravilhoso, que é simplesmente você ficar pasmo diante de coisas muito maiores que nós, coisas transcendentes. Eu acho isso muito bonito. É uma sensação parecida com a que eu tenho quando eu vou num lugar, num bosque, por exemplo, quando eu vou num lugar de natureza. E eu tenho uma paixão profunda, uma grande reverência pela natureza, sabe? Eu olho ao meu redor, e quando eu era adolescente eu costumava pensar assim, quando eu olho ao meu redor, vejo as árvores, vejo o vento batendo nas árvores, o cheiro das flores, o perfume, pensando assim, puxa, para mim Deus é isso. É claro que eu estou falando uma coisa muito pessoal aqui, que não corresponde necessariamente ao que os ouvintes acreditam. A questão não é essa. A questão é dizer que a gente está sempre buscando uma transcendência. E eu acho muito válido que se busque na religião, sem fanatismos. E na ficção científica também. Tem os nerds que são muito radicais e que começam a bater boca com o pessoal. Star Wars não pode ter personagem negro, não pode ter mulher, não pode ter gay, que é uma palhaçada, isso é um absurdo. Eu acho que tem que englobar tudo e todas as experiências de vida, as experiências humanas. E a religião é isso também, né? As variedades da experiência religiosa ocupam todos os espaços possíveis, todas as pessoas. Todo mundo tem uma experiência de transcendência, um desejo de transcendência. Eu acho que a ficção científica preenche esses espaços também. Preenche pela via do imanente, pela via do humano,
que está aqui no nosso tempo de vida agora, mas não é menos importante. Pelo contrário, eu acho que aquilo ali, inclusive, nos dá um sentido de vida maior do que, às vezes, algumas experiências religiosas podem nos trazer. E eu acho que elas são complementares. A experiência religiosa e científica, no caso da ficção científica, são experiências perfeitamente complementares. Opa, então que quer dizer que para entender o final de 2001, a gente tem que ler 2010, é isso? Porque eu tô lendo 2010. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Se você quiser que o mistério permaneça, fique só no 2001. Aliás, hoje eu li uma matéria muito interessante sobre um autor de weird fiction chamado Robert Aickman. Morreu na década de 80. E ele tem uma frase que eu acho genial, que é assim: o mistério vai permanecer e a explicação desaparecerá. Ele estava querendo dizer isso num contexto de que a gente prefere o mistério. E esse mistério pode ter uma explicação, claro. Cientificamente, quando a gente fala de ficção científica, a gente vai tentar sempre a explicação do mistério. Mas em 2001, cara, é tão bonito aquele final, né, que a gente não tem muito o que definir precisamente cientificamente. 2010 ele explica. Agora, 2010 acho que é um caso raro na ficção científica de uma continuação que, para mim, ela consegue fechar as pontas soltas do primeiro e não ser deselegante. Ser uma ficção que te responde as perguntas, mas eu acho que ela dá mais algumas perguntas para se fazer também. Não é que ela responde tudo. A gente entende mais o que aconteceu com o David Bowman, né? Mas ele vai mostrando outras coisas além daquele universo que a gente viu no primeiro filme. O filme 2010 é muito interessante. É um filme que eu acho muito legal, mas é outra história, sabe? É como Alien, o primeiro, né, do Ridley Scott, e Aliens, o Resgate, do James Cameron. É o mesmo universo, são histórias igualmente interessantes, mas são duas linhas diferentes, né? O Ridley Scott nos dá uma história de terror no espaço, e o Cameron nos dá uma história de ação e aventura, muito tiro e porrada. E 2010 é uma história, tanto no livro quanto no filme, que fala de Guerra Fria, fala de realpolitik, né, a política do mundo real, não envereda tanto pela ficção fantástica no sentido transcendente, a não ser quando fala do David Bowman. Então, se você quer, por uma questão de, vamos dizer, de honra da firma, você quiser realmente entender realmente quase tudo o que acontece com o personagem, 2010 é fundamental. Mas, se você quiser que o mistério permaneça, fique no 2001, que vai ficar muito bom do mesmo jeito. Olá, povo, olá, pessoas. Vamos dar uma pausa agora na entrevista com o Fábio Fernandes, que está falando aqui sobre ficção científica, e vamos tocar logo duas músicas na sequência que ele mesmo pediu, né? E voltamos no segundo bloco. Vamos com Forbidden City com o Electronic e Halloween com Susie and the Benches. Solta aí, DJ Gustavo Augusto. There's not a hope while you're in this kind of mood. Too much to drink, but not enough to lose. You tore me apart, now I got to suffer. I wish I'd been around when you started this. Give me a chance, I'd show you what I could do. You're in a trance, I'm not so fond of you. You may be a friend, but not my relation.
Interdependente, música e conhecimento. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna, estamos de volta com o Interdependente, música e conhecimento. Tocamos aí Outside, de David Bowie, inclusive o cara cujas músicas são as mais pedidas aqui no programa, né? Impressionante. E foi um pedido do escritor Fábio Fernandes, também um grande especialista em ficção científica, e é o que estamos falando aqui nesse programa, né? Vamos continuar a entrevista. Bem, Fábio, quando se fala em literatura de ficção científica, né, nomes como
Arthur C. Clarke, Isaac Asimov são logo citados, né? Mas você tem procurado dar espaço a nomes mais novos aí nos seus canais de divulgação. Então, poderia citar para a gente aí alguns desses nomes novos e obras, né, que a gente devia ler? Olha, eu adoro os clássicos. Eu gosto demais do Isaac Asimov, do Arthur C. Clarke, Ray Bradbury, Robert Heinlein, que são caras que, né, todos infelizmente já se foram, mas deixaram um legado difícil de ser superado. Só que nós estamos no século XXI e tem muita coisa bacana que surgiu nos últimos 20, 30 anos que vale muito a pena os leitores brasileiros conhecerem. Algumas já estão saindo em português, outras ainda não. Eu tenho um canal de YouTube chamado Terra Incógnita, onde eu tô... ele tá em hiato, eu vou voltar agora, em breve, com uma entrevista com Thomas Helvelt, autor de Rex, que é um livro de horror muito bom, comparável com os melhores do Stephen King, que saiu pela Dark Side, que eu tive o prazer de traduzir. Ele esteve no Brasil há pouco tempo, para a Odisseia Fantástica, passou em São Paulo e eu o entrevistei. Então eu já recomendo, tomo a liberdade de recomendar para vocês, né, ouvintes, é um canal onde eu estou periodicamente falando de literatura que ainda não foi traduzida, que é o meu foco nesse momento. Então eu já posso dar para vocês uma dica do que saiu nos últimos tempos lá. Por exemplo, falei de horror, agora falei de Thomas Helvelt, que saiu no Brasil. O Rex eu recomendo fortemente. Tem a Gemma Files, que é uma autora canadense sensacional e que tem um romance chamado Experimental Film, que é uma história de terror com cinema. E eu sou apaixonado por essa história, recomendo fortemente. Ficção científica, a gente pode falar melhor de autores. Tem uma autora maravilhosa que é a Charlie Jane Anders, e que é uma autora trans. Olha que interessante. Ela está ganhando prêmio direto com o livro dela chamado All the Birds in the Sky. Saiu no Brasil há pouco tempo, Todos os Pássaros do Céu, com tradução da editora Morro Branco. E temos aí também muitos outros autores ligados a terror, fantasia e ficção científica, né? Tem o Matt Ruff, temos a Nnedi Okorafor, que é uma autora nigeriano-americana que faz um trabalho fenomenal. Também está saindo no Brasil a trilogia Binti, que é uma história afrofuturista passada no espaço. Nossa, é sensacional. Eu recomendo fortemente. O meu autor preferido de todos os tempos tirando os clássicos, né, se chama Kim Stanley Robinson. E ele também fez uma coisa fantástica, que é a trilogia marciana, que são os livros Red Mars, Green Mars e Blue Mars. Parece que o Red Mars vai sair esse ano ainda para uma editora aqui de São Paulo. E vale muito a pena a leitura, porque ele fala da terraformização de Marte, da colonização de Marte no futuro, mas de toda a questão política e logística que um empreendimento desse tamanho envolve. E, de novo, como eu falei antes para você, a gente fica achando que ficção científica não é política. Não, ela é política o tempo todo. Você pega a Ursula Le Guin, por exemplo, nas suas obras Os Despossuídos e a Mão Esquerda da Escuridão, aquilo fala de diplomacia e de política. Que usa, né, uma capa espacial para falar de um futuro em que a Terra fez contato com outras civilizações e faz parte de uma grande comunidade galáctica. Mas fazer parte de uma comunidade, seja onde for, no seu bairro, na sua cidade, uma comunidade que envolve outros países, é política, né? Política, na verdade, é cuidar da sua cidade, a administração da polis, né, que é a cidade. E aí nós temos muitos autores também que se interessam por isso, não só a Ursula Le Guin e Kim Stanley Robinson. Temos agora uma autora nova, Malka Oder. A Malka escreveu um livro chamado Infomocracy, que é exatamente sobre como você trabalha com eleições num mundo não só globalizado, mas um mundo praticamente unificado em termos políticos. É mais fácil ou mais difícil eleições num mundo unificado? E ela coloca tudo que pode dar errado e dá. Assim como um outro autor, que é o Dave Hutchison, que tem uma trilogia maravilhosa chamada a Fractured Europe, a Europa Fraturada. Infelizmente essa trilogia não tem data para sair no Brasil, mas eu soube que ele está terminando de escrever o 4º volume, que não é mais uma trilogia, está virando uma série, que é uma série de espionagem no futuro próximo, mas envolvendo também universos paralelos. Então vocês veem que aí tem muita informação, AD, é muita coisa. Eu recomendo o meu canal, fazendo esse meu jabazinho aqui, mas eu acho que esse começo aí que eu falei, tem o Octavia Butler também, que está sendo publicado no Brasil também agora. Então tem muitos autores e felizmente a gente agora está com uma possibilidade grande de sair dos clássicos, né? Vamos continuar gostando dos clássicos, mas vamos ler os novos também. Agora, Fábio, que filmes e séries, assim, digamos, mais recentes você indicaria?
Olha, tem muita coisa boa, né? O que eu me lembro, assim, de cara é The Expanse, né? Que tá passando agora no Sci-Fi, que é baseado, inclusive, na série de livros do James Corey, que é o pseudônimo de 2 escritores americanos, que é o Ty Frank e Daniel Abraham. O Ty Frank, inclusive, trabalhou com George R. R. Martin, então às vezes ficam brincando dizendo que The Expanse é uma coisa tipo Game of Thrones, mas no espaço. Não é isso, é outra coisa, mas tem muita intriga política numa guerra do futuro entre Terra, Marte e o pessoal do cinturão de asteroides. E é ação o tempo todo. Eu recomendo fortemente. Eu recomendaria para quem é mais saudosista a nova versão de Perdidos no Espaço, que passou no Netflix. Eu vou ser bem sincero, eu achei legal, mas eu não fiquei super empolgado. Mas talvez isso seja porque ela vai para outra linha, não é uma linha cômica, é uma linha bem mais séria. Mas me satisfez na questão justamente de o que acontece realmente com uma família que se propõe a colonizar um planeta e tudo ou quase tudo dá errado. Como as pessoas sobrevivem. E as respostas que eu vi ali me pareceram muito coerentes. Então é o tipo de coisa que me agrada muito ver numa série de ficção científica. Como eu falei antes, na questão da definição de o que é ficção científica ou o que é fantasia. Para mim, a ficção científica que começa a dar muito recurso Deus Ex Machina, ela vira magia, ela vira fantasia. E essas séries que eu citei agora não fazem isso, é um recurso à ciência. Eu também recomendaria Westworld, que é uma série fantástica, talvez a melhor série de ficção científica dos últimos tempos, porque ela declara o espectador como inteligente. Ela, num momento nenhum, ela como eu falei agora há pouco, usa um recurso de magia, por exemplo, para dizer que então tudo aconteceu porque chegou aí alguém e fez acontecer com um passo de mágica. Não, desde o episódio piloto, se fala de questões da consciência, do uso do cérebro, como é que seria isso perante uma inteligência artificial usada num corpo robótico. De novo, é uma ficção científica que respeita a sua inteligência. E vamos com mais música, agora com o Disturbed tocando Shout, né? Um clássico aí do Tears for Fears, mas numa versão mais pesada. Shout!
are you ever gonna let it all out? Will you never shout? I feel it building, are you ever gonna let it all out? Will you never shout? I feel it building, are you ever gonna let it all out? Will you never shout? I feel it building, are you ever gonna let it? And when you've taken down your guard, yeah, if I could change your mind, I'd really love to break your heart. I'd really love to break your heart. Let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you, so come on. I'd really love to shout. Shout, shout, these are the things I can do without. These are the things I can do. Come on, let me shout, shout, let me shout. Come on, let me shout, shout, let me shout. These are the things I can do without. Come on, baby, I'm talking to you. Come on, baby, let me shout, shout, let me shout. 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 Come on, let me shout, shout, let me. Come on, let me shout, shout, shout. Come on, let me shout, shout, let me. Come on, let me shout, shout, shout. Interdependente, música e conhecimento. Fábio Fernandes, além de você, que outros escritores brasileiros de ficção científica você indicaria? Além de ficção científica estrangeira está crescendo no Brasil, né, por meio de publicações e traduções, nós também estamos tendo uma espécie de boom do conto e um pouco do romance agora também, de autores novos de ficção científica. A gente pode pegar um punhado aqui de cabeça, eu vou lembrando de autores de novas e antigas, né, gerações. Tem o Luiz Braz, que é pseudônimo do Nelson de Oliveira. Você tem Santiago Santos, que é um mestre da flash fiction, que é histórias ultra curtas, de no máximo 1000 palavras. Você tem Michel Pérez, tem Ricardo Santos, tem Enéas Tavares, né, com suas histórias steampunk. Você tem a Lady Sibila, que está fazendo uma coisa muito legal em Space Opera, e também a Aline Valek, né, que são autoras. Tem a Clara Madrigano, que além de autora é editora, está com uma editora nova aí no mercado, já tem um tempo, né? Então nós temos aí sem contar Jin Anotsu, Vic Sackville, ou Alia, né, que é um autor trans. Temos autores queer brasileiros fantásticos, como Cristina Lassaites, né? Eric Novello, que agora está com um livro pela Seguinte, que é um selo da Companhia das Letras, né, que é uma distopia. Nós temos uma quantidade enorme de autores, e eu estou muito feliz em fazer parte de um grupo tão bacana, num momento tão prolífico, tão cheio de informação para o pessoal novo que está chegando agora. Eu acho que quem está chegando agora, começando a ler ficção científica agora, eu tenho inveja desse pessoal. Quando eu comecei a ler ficção científica nos anos 60 para 70, a gente tinha muita coisa traduzida, mas não era muito selecionada, e a gente tinha poucos autores brasileiros começando, né? Então hoje nós estamos aí com já uma 4ª geração de autores brasileiros de ficção científica e fantástica que merece ser lida. Fábio Fernandes, muitíssimo obrigado aí pela participação aqui no Interdependente, música e conhecimento. E para encerrar, né, você está lançando aí um novo livro, né, e fala pra gente aí sobre esse novo livro. O livro se chama De A a Z, Dicas para Escritores. Eu lancei uma primeira edição bem pequenininha, autopublicado na Amazon Kindle ano passado. E o livro fez um certo sucesso. E aí eu fui procurado por uma editora, a editora Monomito, da Adriana Chaves e do Tony Moraes, e que me convidaram para fazer parte de um projeto. E esse projeto chama-se Enciclopédia Monomito. Ele vai ser um projeto com diversos livretos,
formato de bolso, justamente para dar dicas para escritores. O meu livro vai ter uma segunda edição, já está fechada, segunda edição bastante ampliada e revista, e vai ser lançado agora no dia 28 de junho. Quem tiver interessado, nós não vamos vender esse livro em livraria, isso é interessante, é buscar pela web mesmo no site da editora Monomito. Bem, pessoas, estamos chegando ao fim do Interdependente, música e conhecimento, e agora vamos ficar com duas lindas canções que eu mesmo escolhi, né, e que poderiam fazer parte aí de filmes de terror, de ficção científica. Vamos com Portrait of a Headless Man, do sensacional Septic Flesh, e Aurora, do Triptychon. Até a próxima. E nos visite lá no www.interdependente.com. Fui!
wasting away in this misery, the weariness of days, a life and relict, nothing else remains. A spirit wasted away, these bonds have been burned, and hatred shall not last. The tools of sorrow cast have become the past. A spirit wasted away. Wasting away. A spirit wasting away. Interdependente, música e conhecimento. Apresentação e pautas, Adeluna. Trabalhos técnicos, Gustavo Augusto. Vinheta, Thais Lima. Trilha, da banda Monjolo.